Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Afetos limitam. Então vamos tentar entender. Nos é muito ensinado sobre a vontade. Porque a cruz, ela representa a quebra da nossa vontade, né? Vamos lembrar. Por que Jesus foi para a cruz? Para salvar a humanidade. Quem queria salvar a humanidade? Qual Deus? Deus Pai. Então a cruz representa para o Filho a vontade do Pai. Então o que é viver uma vida crucificada? É fazer a vontade do Pai, certo? Simples. Nós somos ensinados a respeito disso. O que nós estamos entendendo hoje é uma coisa mais simples, que a vontade tem que passar pelo pensamento e pela emoção. Se você tiver pensamentos complicados ou emoções complicadas, você não assume uma vontade adequada nunca. Você está entendendo? Então, digamos assim, a vontade é a parte final do pensamento e da emoção. A parte final da alma. Tem que passar primeiro pelo pensamento e pela emoção. Senão, não resolve a questão da vontade. Os irmãos entendem? Por isso que nós temos que aprender, então, a identificar pensamentos e emoções que não estão segundo Deus e santificá-las, para que elas fiquem segundo Deus. Está dando para entender? Certo. Nós temos muitas emoções. Medo é emoção. Irritação é emoção. Ansiedade é emoção. Tristeza está na emoção. Angústia está na emoção. Culpa está na emoção. Desânimo está dentro da emoção. E são emoções que a Bíblia se refere. Então nós temos que aprender a pensar essas emoções segundo o entendimento das Escrituras. O que ela diz a respeito disso, para a gente poder encontrar o caminho de santidade. Deixa eu fazer uma pesquisazinha. De acordo com as Escrituras, vamos pela ordem. Medo, quem tem? Levanta a mão, levanta alto. Certo. Irritação, quem tem? Levanta alto. Certo. A ansiedade, quem tem? Levanta alto. Certo. A tristeza, quem tem? Certo. Tem gente que nem abaixa a mão, já está esperando a próxima. Tristeza, que mais? Desânimo, quem às vezes tem? Certo. A culpa. Então, meus irmãos, agora vamos lá. O medo, de 0 a 10. 0 você não tem nada. 10 você tem pânico. É terrível dentro de você. Dá uma nota para o teu medo. Deu? Fala com quem está do teu lado. Certo. De 0 a 5, levanta a mão, quem deu a nota? De 0 a 5. De 5 a 7, 6. De 8 em diante. Ó lá. Irritação. Vamos lá. De 0 a 10, dá uma nota aí para a tua irritação. Senão eu vou perguntar para os teus filhos. De 0 a 10, dá uma nota. Fala com quem está do teu lado aí, a nota que você deu. Vamos lá, de 0 a 5, quem deu essa nota? Levanta a mão. De 5 a 7.
A partir de 8 em diante. Alguém deu mais que 10? Levanta a mão. Olha lá. Sempre tem. Meus queridos, a ansiedade está presente dentro de nós mais do que a gente imagina. As emoções estão presentes dentro de nós mais do que a gente imagina, mas muito mais. E aí, temos que lidar com isso. Porque se a emoção for ruim, a vontade vai ser complicada. Então a emoção tem que ser santificada. Vamos estudar. Nós estamos partindo de qual pressuposto? Que tudo que eu sinto eu penso. Então toda emoção deriva de um pensamento. Se isso é uma verdade, vamos vasculhar as Escrituras e descobrir qual é a origem de cada emoção. Porque se você corrigir a origem, você corrige a emoção. Faz sentido? Então vamos lá. Primeira emoção que a Bíblia descreve: medo. É a primeira emoção que ela descreve, né? A Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Então a primeira emoção que o ser humano teve nesta terra foi a emoção do medo, né? A segunda é a irritação. Quem que teve irritação? Caim. Lembra o que Deus falou para ele? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então a segunda irritação. Hoje, a neurociência se debruça para tentar entender qual é a química envolvida nas duas emoções. Porque para a medicina tudo é uma questão de fisiologia. Só que nem tudo é uma questão de fisiologia. Tudo vai envolver fisiologia, mas nem tudo é uma questão de fisiologia, como nós vamos ver hoje, né? Então o medo, ele entra ali em Adão. Ele é um sentimento natural. Ele não é, lembra o seguinte, as emoções não são necessariamente pecaminosas. Elas podem se tornar pecaminosas. Vou dar um exemplo. Irai-vos e não pequeis. Então posso ter uma ira sem pecado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas o texto bíblico diz, de dentro do coração é que brotam. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério, iras, porfias, ciúmes, inimizades. Então a ira pode ser um pecado. Ela pode ser segundo Deus, mas ela pode ser um pecado. A ansiedade, ela é uma emoção. Deus condena a ansiedade? Não. Deus condena o andar ansioso, mas Ele não condena a ansiedade, porque é um estado natural da vida. Eu estou andando de carro, bato o carro, a Jéssica está comigo, a minha filha, ela se machuca, está toda ensanguentada, está gritando de dor. Eu não fiz nada, não aconteceu nada comigo. Eu fico taquicárdico. Eu estou numa crise de ansiedade, estou taquicárdico, estou com tontura, não consigo me locomover direito, eu estou com as pernas todas tremendas, eu estou numa claríssima crise de ansiedade. Deus vai me condenar? Ô gente, que isso? Dizer que isso é pecado, você está incrédulo, você não está confiando em Deus. Que isso, gente? Deus não tem um raciocínio desse como pai com os seus filhos. Ele entende o desespero natural da vida. Agora, digamos que eu entrasse no carro e começasse: ai Jéssica, nós vamos bater. Ai, estou te vendo todo ensanguentado. E eu faço isso um ano seguido. Aí eu estou andando ansioso? Estou. Deus vai condenar isso? Vai. Preciso de tratamento para isso? Claro que preciso.
preciso resolver isso daí, porque aí eu estou andando em ansiedade. Então as emoções, por mais negativas que elas sejam, elas não são necessariamente pecaminosas. Nós temos que entender isso, porque senão alguns líderes mais desavisados, aqueles mais austeros, mais exigentes, vão virar para você e dizer que você está com incredulidade. E nem tudo é incredulidade. Tem coisa que é um processo de santificação dentro de nós. Vocês estão entendendo? Certo. No grego, existem 3 palavras para descrever medo. A primeira, phobos, de onde vem a palavra fobia. Phobos significa arroubo, fuga. É um pavor, um terror. Na fobia, você tem certeza que uma tragédia está acontecendo. No medo, você supõe que ela pode acontecer. Na fobia, você tem certeza que está acontecendo. Quem já teve essa sensação, levanta a mão. De fobia. Existe uma coisa, quando você tem uma crise de ansiedade, eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre a emoção da ansiedade. Quando você tem uma crise da ansiedade, os manuais dizem o seguinte, que pode vir com agorafobia ou sem agorafobia. O que é agorafobia? O medo do momento. Costuma dar com lugar apertado ou multidão. Não tem conversa, você tem que sair do ambiente, porque a mente simplesmente não raciocina. Alguém aqui já teve agorafobia? É desesperador. É desesperador. E não tem conversa. O que você faz? Você sai do ambiente que está gerando isso. E aí você alivia. Então, na agorafobia, você vai ter o phobos. Então, ele é um medo muito intensificado. Uma outra palavra é deilia, que significa o quê? Covardia. Timidez. Mas uma timidez no sentido de covardia. Então você não faz porque você não quer enfrentar aquilo. Então, essa deilia, esse grego, esta covardia, aí constitui pecado. Porque ela pode, então, estar ligada ao não enfrentamento das coisas que eu preciso enfrentar. E a outra é eulabeia, que significa prudência, cautela, precaução. Então, Maringá é uma cidade de quase 500 mil habitantes, nós temos avenidas movimentadas. Eu preciso ter medo de atravessar uma avenida movimentada? Preciso. Eu preciso ter cautela, eu preciso ter prudência? Eu preciso. Então, é inteligente da nossa parte é ter medo de algumas coisas que são perigosas. Então, ontem eu fui aqui no Lago da Sucuri. Aí chegaram lá algumas crianças. E minha mente, meus queridos, a minha mente é terrível. Quando eu comecei a ter pânico, eu entrava num ônibus para ir para Curitiba, para estudar. A minha primeira pergunta, bate mais do lado do motorista ou do lado oposto? Quem aqui já pensou isso? Bate na frente ou atrás? Se o ônibus tombar, onde é que está a saída de emergência? Quem já teve esses pensamentos? Nossa, gente. Tem gente que fica enxergando a tragédia. Então a minha cabeça ontem. Gente, a Sucuri age de que jeito? Ela pode pegar uma perna dessa criança rápido e puxar? Você pensou, Cláudio? Eu e o Cláudio. O pregador e o líder. Vocês estão bem, né? Você teve esse pensamento, Emerson? Não? Não? O Emerson é o único saudável entre nós. Então, você começa a imaginar coisas por medo. Então, uma precaução, uma cautela, porém excessiva. Nós podemos ter pensamentos desse tipo. O fato é o seguinte:
Se você tiver a covardia, constitui pecado. Se você tiver o phobos, é desesperador. E se você tiver a eulabeia, aí é uma prudência, é aceitável, é tranquilo. É um medo de prudência que todos nós precisamos ter. Certo? Vamos dar uma olhadinha em alguns textos importantes. Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Meus queridos, vamos tentar entender. Por que ele teve medo? Oi? Porque ele tinha pecado. O que aconteceu com o pecado? Quando entrou o pecado, entrou a perda da comunhão com Deus. Vocês lembram Isaías quando diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus? Acho que é Isaías. Oi? 59:2. Que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59:2. Então, quando peca, perde-se a comunhão. Ele tinha uma comunhão com Deus todo dia. Pecou, entrou a morte. Qual a morte? A morte da comunhão com Deus. Fez sentido? Então, ao entrar a perda da comunhão, ele se viu o quê? Sozinho. Qual é o pensamento que produz medo? Solidão. Você se viu sozinho, você vai ter medo. Você está me entendendo? Você se viu sozinho, você vai ter medo. Vou dar um exemplo que eu dei no primeiro dia. Uma criança tem medo. Ela levanta, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Corre para o quarto dos pais e deita no meio dos pais. Dorme feito um bebê recém-nascido. Por quê? O medo passou? Não. A presença tirou o medo. Fez sentido? Então, quem que vai sentir medo? Aqueles que têm pensamentos de solidão. Quantos aqui se veem sozinhos em muitas coisas da vida? Levanta a mão. Esses irmãos vão ter mais medo. E, meus queridos, você pode estar numa multidão e se sentir só. Porque não é necessariamente a presença de pessoas que dá para mim a sensação de que eu estou com alguém. Aí eu vou abrir um parênteses e já vou fechar. O Stephen Kong, naquele livro que estuda primeiro aos Coríntios, o estudo é maravilhoso. E ele diz uma coisa no início do livro que é linda. Ele diz o seguinte, que na eternidade, a Trindade se reuniu e eles tinham uma comunhão perfeita. E essa comunhão que eles tinham, a palavra comunhão significa ter algo em comum. O que eles tinham em comum entre eles? A vida. Os três têm a Zoe de Deus. Então os três têm uma comunhão plena entre eles. Na deliberação deles, o que eles fizeram? Resolveram colocar um quarto elemento nessa comunhão. Quem? O ser humano. Só que para o ser humano poder participar dessa comunhão, eles tinham que ter, o ser humano teria que ter o que eles têm em comum entre eles, que é a Zoe de Deus. O que ele fez? Plantou o Éden, criou o Éden e plantou no Éden uma árvore, a árvore da vida. E quando Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles gozariam então do mesmo elemento que Adão e Eva, que Deus, que a Trindade tem, que é a Zoe de Deus, a vida de Deus, certo? Tá bom, Adão optou por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que tenta entender o que eu vou te falar. Nós fomos criados, está no sangue,
Está no sangue. Está no sangue. Nós fomos criados para pertencer. O ser humano necessita de pertencimento, de aceitação. O ser humano precisa de pertencimento. Tem criança que faz arte só para o pai vir ralhar com ele, porque aí o pai dá uma atenção. É uma coisa impressionante. O ser humano tem necessidade de pertencimento, ele busca isso desesperadamente. Vocês estão entendendo? E quando ele não encontra isso em alguém, ele vai buscar isso em alguma coisa, ou em algum bichinho, sem condenar. Mas o ser humano precisa de pertencimento. Jacó é a pessoa que nos ensina sobre isso. Existe um estudo que foi feito pelo IBGE com torcidas de futebol no nosso país. Fez com várias torcidas. Uma das perguntas é: por que você participa dessa torcida? Todas as torcidas foram unânimes na resposta. Sabe qual é a resposta? Ela é para mim como uma família. Eles estão buscando o quê? Pertencimento. Porque Deus criou o ser humano para pertencer a Ele. Então, qual é o primeiro elemento na casa que dá o pertencimento para uma criança? Pai e mãe. Pai e mãe são os primeiros elementos que dão o pertencimento. Se isso não é bem elaborado, a criança pode ter dificuldade de buscar o pertencimento com Deus e de buscar o pertencimento com os outros. Então você pega uma mulher mais sensível, mais afetuosa, ela pode permanecer com um cara que bate nela por anos a fio. Por que ela pertenceria, ficaria numa relação dessa? Porque é o jeito que ela encontra pertencimento. Então, dentro de todos nós ocorre esta necessidade de pertencimento. Se você é mais sensível, mais afetivo, quem aqui é mais afetuoso? Levanta a mão, levanta alto. Esses dias eu estava em Rondônia e aí eu fiz essa pergunta para os homens: que homem aqui é mais afetuoso? E quase ninguém levantou a mão. Aí eu parei, aí meu irmão gritou: César, aqui é todo mundo homem raiz. Aí, como eu estou subindo, eu já achei que aqui também ia ser assim, né? Todo mundo meio raiz aqui, né? Homem sente. O nosso Senhor Jesus era o Filho do homem. E ele chorou. Ele tinha compaixão. Ele tinha emoção santa, ajustada. E ele tinha. Então não é vergonhoso em nada homem sentir. Então, quando você é um pouco mais sentimental, você vai carregar um pouco mais na necessidade de pertencimento. Se você for mais perceptivo, como eu falei ontem, aquela criança que é um cabeção, aquela criança que é mais perceptiva, ela enche a cabeça dela de informação. O que ela vai precisar? Ela vai precisar correr para alguém para dar segurança. Porque quanto mais informação ela tem, mais assustadora fica a vida. Vocês estão entendendo? Mais medo ela tem chance de ter. Medo é uma emoção natural. E por que ela entra? Ela entra porque você se vê sozinho naquela situação. Olha como é que Deus me curou do medo de ser enterrado vivo. Ele falou para mim que não ia acontecer? Não. Ele me pôs enterrado vivo com ele junto. Nunca mais tive medo. Não temas. Eis que estou contigo. O que tira o medo
é a sensação da presença dele. Mas como eu tenho trabalhado com vocês, irmãos, o texto de 1 João 4,18 é um problema, porque quem tem medo não deixa o amor avançar. Ora, o medo produz tormento. Então quem tem medo não para de pensar naquilo. De tempo em tempo aquilo volta. Quem tem medo do futuro, levanta a mão. Quem tem medo de perda financeira, levanta a mão. Levanta alto, gente, para eu ver. Quem tem medo de não conseguir sustentar a casa, levanta a mão. Quem tem medo de você adoecer, levanta a mão. Quem tem medo de alguém da sua família adoecer, levanta a mão. Quem tem medo de você morrer, levanta a mão. Quem tem medo de alguém da sua família morrer, levanta a mão. Doença, morte, dinheiro. Quem tem medo de ser rejeitado, levanta a mão. Ó. E aí, o que vai acontecer com você? Se você não lidar com isso, o medo fica te atormentando. Então, vou usar a última pergunta que eu fiz. Medo de ser rejeitado. A pessoa que tem medo de ser rejeitada, ela vai entrar na reunião de que jeito? Será que vão me cumprimentar? Estou certo? Aí, conversaram comigo? Aí o irmão Cláudio passou direto por mim e nem me cumprimentou. O que será que eu fiz de errado? Será que ele está sabendo de alguma coisa? A mente do preventivo é assim, né? E aí, você vai conseguir ir até o irmão Cláudio. Ô irmão, como tá? Como foi seu dia? Você vai conseguir até o irmão cumprimentar ele? Não. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu não sei quantas vezes eu ouvi de mulheres o seguinte: César, eu não me entrego para o meu marido. Falando da vida de uma forma geral. Eu não me entrego para o meu marido. Sabe por quê? E se ele me deixar? Então eu prefiro não me entregar para não sofrer. Alô? Você vai deixar de viver por causa do medo? Teu marido pode te deixar? Sim e não. Viver é arriscado para qualquer um de nós. Mas você vai deixar de viver o que é possível. Ah, César, eu prefiro para não sentir a dor. Vocês estão entendendo? Gente, quanta gente vai viver isso daqui? Medo. E aí você não consegue avançar com teu filho, avançar com teu esposo, com tua esposa. Você não consegue avançar nas relações que tem dentro da igreja. Tudo por quê? Porque você está tomada pelo medo. Faz sentido? Dá para explicar muita coisa que pessoas perto de você vivem? Nossa, vai dando para explicar. Vamos dar uma olhadinha nos medos que a Bíblia menciona e o que foi feito com eles. Abra em Gênesis 15, 1. Aqui é logo depois de quando Abraão teve aquela guerra dos 4 reis contra os 5, que Ló foi levado cativo. Abraão pegou os servos dele, foi até lá e trabalhou lá, libertou Ló daquela situação. Então Abraão tinha acabado de passar por uma guerra e ele tinha acabado de dar o dízimo para Melquisedeque. No capítulo 15, versículo 1, olha o que diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Meus queridos, um escudo, olha a ideia, ele tinha acabado de passar por uma guerra.
Sabe quando você passa por uma situação difícil que depois você sente o peso dela? Sabe quando você passa por um acidente e logo depois do acidente você treme inteiro de medo? Abraão tinha acabado de passar por uma guerra. Seria natural Deus falar isso para ele antes. Mas Deus falou depois. Por quê? Porque possivelmente, depois que ele passou, ele teve a apreensão e os riscos de tudo aquilo. O que Deus fez? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Queridos, ele tinha medo. Abraão estava numa terra deserta, só ele e os servos dele, a família dele e os servos dele, e naquela época existiam muitos bandidos que assaltavam as caravanas. Então Abraão tem uma luta com isso daí, possivelmente. Eu sou o teu escudo. O escudo você coloca onde? No braço. Você envolve ele no braço. Dá para ter a sensação de presença? Dá. Deus tirou o medo dele, usando a figura. Deus tirou o medo dele através da presença, usando a figura do escudo. Queridos, quem aqui está em experiências de guerra? Está com briga? Tem gente querendo brigar com você? Levanta a mão. Ele é o teu escudo. Você não está sozinho. Amém? Quando Davi foi até Golias, ele falou assim, Golias queixou, eu sou um cão para você vir comigo desse jeito? E Davi responde assim, você vem contra mim com uma espada e escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, porque dele é a guerra. A guerra é dele. E ele é o nosso escudo. Em períodos de guerra, ele é a pessoa que vai nos defender, que vai nos conduzir. Ele é a pessoa que vai fazer isso conosco. Está fazendo sentido? Então, você precisa entender que você tem uma presença grudada em você, em períodos de luta e de guerra. Vejam Gênesis 26, 24. Agora com Isaac. Diz assim, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. O que está acontecendo aqui? Isaac estava tendo os poços tampados. Ele abria um poço e ia lá e tampava. Abria um poço e ia lá e tampava os poços dele. Ele vira e diz, Isaac, não temas, eu sou contigo. Então, na área em que você tem medo, porque nem todos nós temos medo de tudo. A gente tem medo de algumas coisas específicas. Na área que você tem medo, você se vê sozinho. E você precisa colocar o teu Deus naquela área, junto com você. Não temas, eis que estou contigo. Vejam mais, vejam Êxodo 33, 14. Agora Moisés. Por que Moisés estava assim? Moisés tinha acabado de descer do monte, 40 dias, ele recebeu as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, não é qualquer coisa. Ele recebe instrução do Senhor, ele desce, e o povo tinha feito o quê? Um bezerro de ouro. Fez o bezerro de ouro. Por quê? Porque Moisés subiu no monte e eles ficaram sozinhos. A confiança deles estava em quem? Moisés. Moisés sobe no monte, eles pegam Arão e pressionam Arão. Faze-nos deuses que vão adiante de nós,
porque nós não sabemos o que há de acontecido com esse tal de Moisés. Gente, o povo esquece rapidinho. O povo esquece da gente, mas muito rapidinho. O povo esquece da gente. Certo? Moisés desce, desfaz o bezerro de ouro, moe ele, joga na água, porque ídolo tem que ser jogado, tem que ser mandado embora. E aí Moisés, o Senhor diz que vai destruir o povo. Moisés novamente começa a interceder pelo povo, e aí ele se desgasta, e Deus diz: eu vou fazer uma nova nação através de ti. E aí Moisés argumenta com o Senhor, e aí Deus tem misericórdia do povo e diz que não vai destruir o povo pela intercessão de Moisés. Tá bom, meus queridos. Moisés, esgotado, ele vira e diz: Senhor, não dou conta. Não dou conta de ir. Aí no versículo 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porque não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber deste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Onde é que a alma da gente encontra descanso? Quando a presença dele está com a gente. Gente, uma coisa que eu tenho feito agora, em tempos de dificuldade, é lido biografias. Tem uma que eu procuro ler todo ano, que é o Livro dos Mártires. Tem uma história lá no Livro dos Mártires. O Livro dos Mártires foi escrito no ano 500, mais ou menos. E aí é um livro atual, conta a história da igreja, conta o que aconteceu com todos os discípulos, o que aconteceu com Pilatos, com Herodes, como é que eles morreram. Ele vai relatando o que houve lá no início. E aí tem uma história que se deu na Inglaterra, numa cidadezinha bem pequena. O exército veio e o evangelho estava começando a ser expandido, e a perseguição veio junto, e então eles enclausuraram todo mundo na igrejinha lá, todas as famílias, e aí eles começaram a torturar o pastor, que era um velhinho, e o pastor se manteve fiel ao Senhor, com todo mundo vendo. Num determinado momento, que houve uma certa tortura grave, uma criança de 10 anos grita para o pastor sobre Jesus. E os torturadores então pegam a criança e começam a torturar ela junto com o pastor. E no dia seguinte, retomaram a tortura da criança e do pastor e iam matar os dois. E a mãe da criança grita, dizendo o quê? Meu filho, não negue o seu Senhor. Você falaria isso? Daqui a pouco você estará com ele. Gente, quando eu leio essa história, eu ponho o joelho no chão e adoro a Deus. Que fé! Que fé! Que fé segura em Deus. Daqui a pouco você estará com Ele. Meus queridos, por que os pais da igreja foram para os leões, para a fogueira? Por que eles foram cantando? Porque eles tinham segurança da presença do Senhor com eles. Não temas, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sabe por que alguns de nós estamos extremamente irritados dentro de casa?
Porque nós estamos com medo. Porque nós não vemos a presença do Senhor conosco. Porque se a gente visse a presença do Senhor conosco, o nosso coração encontraria descanso. Dá para entender, meus irmãos? Vamos mais. Isaías 41, um texto extremamente conhecido, versículo 8 até o 13, eu vou ler. O que eu estou trabalhando com vocês? Que quando você não tem uma noção de pertencimento adequado, você vai ter medo. Quando você se sente pertencendo, você tem menos medo. Olha o que diz o texto. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Meus queridos, olha quanto pertencimento foi dado nesses versículos. Mas tu, ó Israel, servo meu, porque o pronome meu indica o quê? Pertencimento. A quem elegi, pertencimento. Presta atenção, Deus te elegeu. Ele conta o número dos fios do teu cabelo. Minha irmã, você penteou o cabelo hoje, saiu alguns fios na escova? Ele contou. Ele contou. Você tem fé para crer nisso? Ele contou. Mas César, tem tanto cabelo de tanta gente. Aí eu te respondo, mas ele é Deus. A matemática dele é facílima, porque ele é Deus. Ele é um super, hiper, mega computador, se é que eu posso dizer isso. A inteligência dele não é artificial, porque toda a origem é dele, a inteligência dele é original. Tudo iniciou nele. É ele quem detém todas as coisas. Meus queridos, ele te viu a substância ainda informe no ventre de tua mãe. Ele te elegeu. Ele determinou o número de dias, inclusive o jeito que você vai morrer. Inclusive o jeito que você vai morrer. Ele teve um dia que deu um nome para você, porque tua mãe não tinha dado nome, mas ele já sabia do que você ia ser chamado. Ele determinou o trabalho teu, o ministério teu, porque no chamamento de Elias, ele deixa isso claro para Elias: eu te chamei no ventre de tua mãe quando você não me via, e eu te designei para ser profeta às nações. Ele designa o trabalho, ele designa o pobre e o rico, ele designa se você vai ter dinheiro ou se você não vai ter dinheiro. Ele designa. Porque ele tem esse poder de fazer isso, então ele dá para você muitas expressões de pertencimento, de cuidado. Você está me entendendo? No dia que você fechar os olhos aqui,
você abre imediatamente, sendo recebido por Jesus. Gente, a morte é um dia santo, é um dia digno, é um bendito dia. Sabe por quê? A Bíblia diz, o irmão Cláudio nos falou, a Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Então ele está no céu, assentado. Quando Estevão foi ser apedrejado, ele levantou os olhos, ele viu a glória de Deus Pai, e ele viu Jesus em pé. Alguns estudiosos dizem que o Senhor se coloca de pé para receber os seus. É um dia para ser temido, é um dia santo, porque os nossos olhos finalmente o verão como Ele o é. Santo dia, bendito dia, Ele escreveu tudo isso com detalhes. O Salmo 55 diz que Ele recolhe cada lágrima no odre dEle. Alguns de vocês choraram em algumas pregações aí. Quando você chora, Ele pega o odre dEle, vai lá e recolhe a sua lágrima. E sabe o que o texto diz? Diz, porventura não estão elas escritas no livro da vida? Ele escreveu cada lágrima. Ele recolhe as tuas lágrimas, porque Ele é um Pai perfeito, amoroso. Não temas, eu te elegi, não temas, meu servo, você é meu, quem cuida de você sou eu, quem está com você o tempo todo sou eu. Então o medo é tirado de que maneira, meus queridos? O medo é tirado com o entendimento de que Ele está conosco. Então você tem que pegar o tema que você tem medo, e você tem que aprender a pensar esse tema nas Escrituras. Eu tive um período que eu tinha medo de adoecer, e aí a Unimed tinha um seguro chamado Serite. Esse seguro te repunha o mês de trabalho. Leci, eu tenho que pagar, Leci, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. E ela dizia, César, calma, o Senhor não nos falou nada, calma, calma, nunca paguei. Só que teve um dia que o Senhor me visitou, e eu fui liberto do medo financeiro. Se o Senhor dá amém, se Ele tira amém. Quem que vai nos prover amanhã? Ele vai nos prover. Então nós temos que ter segurança e descanso neste Deus maravilhoso, que faz tudo por nós. Os irmãos estão conseguindo entender? Então você tem que pegar o tema, se for dinheiro, se for pertencimento, se for casamento, se for morte sua, morte de alguém, você tem que pegar esse tema que te assusta e começar a se perguntar o que a Bíblia diz disso? O que a Bíblia diz disso? Como que a Bíblia trabalha essa ideia? O que a Bíblia diz disso? Os irmãos estão entendendo? E aí então, você encontrar profundo descanso no Senhor. O versículo 10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Queridos, o medo, quando vem numa proporção maior, ele pode ser tão complicado dentro de nós, que ele faz o quê? Ele distorce a realidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de não pertencer, pode ter ciúmes. Pode ver o que não existe. Porque ela tem medo de não pertencer. Ele distorce a realidade. Qual uma prova bíblica diz que eu estou dizendo para você? Quando os discípulos estão no barquinho e Jesus vem. Quando Jesus vem, o que eles viram? Um fantasma.
E o que Jesus respondeu? Não temas, sou eu. É a minha presença que está com vocês. Então o medo pode torcer a realidade. Você pode olhar, irmãos, se o medo for muito alto, e imaginar o que não existe. Você pode olhar seu marido, sua esposa, e imaginar o que não existe. Você pode ver uma ameaça que não existe dentro de você. É quando a gente tem a crise de pânico. E aí a gente é envolvido completamente pelo medo. Está dando para entender, irmãos? Certo? Como que a gente lida? A gente coloca o Senhor nele. Simples. E aí tudo fica resolvido. Então pede para o Senhor: Senhor, neste tema, eu não vejo o Senhor. Eu não vejo o Senhor. Abra Jó capítulo 14. Versículo 5: Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não passará. O homem não passa do que Deus decretou. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, porque mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Meus queridos, por mais desesperado que você esteja, ao cheiro das águas brotará. Eu fazia uma coisa nas minhas crises. Por exemplo, eu não conseguia dormir. Eu levantava e ia ler a Bíblia. Eu tinha pânico. Eu parava e ia ler a Bíblia. Quando você tiver medo, leia especialmente os Evangelhos, porque falam da vida do Senhor, os Salmos, porque ensinam sobre a batalha do dia a dia, e Provérbios, porque nos dão sabedoria. Se concentra especialmente nessas 3 porções, quando você tiver medo. Mas leia a palavra. Leia a palavra. O Salmo 19 diz assim, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a palavra tem o poder de te colocar em ordem. Os medos nossos são curados mediante a leitura da palavra. A leitura simples, devocional, de um filho procurando um pai. Se você estiver em crise de pânico, se você estiver com medo mais profundo, presta atenção no que eu vou te dizer. Calma, que crise de pânico passa. Se você não fizer nada, passa. Do mesmo jeito que entra, da noite para o dia, vai sair do dia para a noite. Do mesmo jeito. Crise de pânico é como vírus de gripe. Ela é autolimitada. Ela vai passar. A Bíblia nos ensina isso com muita clareza. Então calma, não desespere. Se você se sentir taquicárdico, ofegante, desesperado, calma, é uma crise fisiológica que você está tendo. Presta atenção no que eu vou falar para você. Existem 2 glândulas em cima dos rins, chamadas suprarrenal. É uma central de produção de hormônios.
ela produz especialmente 2 hormônios, adrenalina, que é a química da ansiedade, e cortisol. Ela produz esses 2 hormônios. A suprarrenal, ela é um órgão curioso, porque ela está no chamado sistema parasimpático do cérebro. Então a suprarrenal tem vontade própria. O cérebro não manda nela. Ela tem vontade própria. Ó, eu estou dizendo para o meu baço, movimento. Mas a suprarrenal eu não posso dizer, para, funciona. Eu não tenho condições de dizer isso para ela. Ela funciona sozinha. E a hora que ela dispara, ela começa a liberar adrenalina. Adrenalina, adrenalina. A adrenalina é derramada no teu intestino. O alvo da adrenalina é o músculo. Eu já vou te explicar. Só que ela é derramada no intestino. Você pode fazer uma diarreia em 2 minutos. Alguém já teve isso? Eu já tive. Você pega uma situação que te tensiona, libera adrenalina, cai no intestino. Você pode constipar, fazer um bolo fecal. Por adrenalina no intestino. Aí ela entra na corrente sanguínea e para no músculo. Aí você tem um coração e você acha que você está infartando. Quando na verdade o coração é um músculo. E a adrenalina, ela para onde? No músculo. Aí você tem um nó na garganta. E você acha que você está sufocando e está morrendo. Por quê? Porque aqui tem muito órgão esponjoso. Muito órgão esponjoso. E retém muita adrenalina. Então você pode, por exemplo, ficar sem fala. Ter uma afasia. Você pode ter uma rouquidão. Você pode ter um problema de tosse. E vai por aí afora. Tudo por quê? Porque parou muita adrenalina aqui. Você pode ter um pouco de tontura. Você não se sente totalmente bem. Por quê? Porque o canal auditivo é um músculo. Para adrenalina nele. E o músculo, e o ouvido é o que dá o senso de equilíbrio. Você pode ter músculo pulando involuntariamente. O olho é muito comum. Você pode ter síndrome das pernas inquietas. Você pode ter tremor pelo corpo. Você pode ter rigidez muscular, não conseguir se movimentar. Tudo é o quê? É adrenalina no corpo. O que é o ideal? Que você vá no médico, confirme que está tudo em ordem. Estando tudo em ordem, é da emoção. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O que faz a suprarrenal funcionar? Uma palavrinha chamada ameaça. Se sentiu ameaçado? Pum! Ela dispara de funcionar. Eu estava na sala de parto da Jéssica, quando a Jéssica nasceu. A médica vira e diz, ai meu Deus. Para um sujeito que entra no ônibus e ai meu Deus, o ai meu Deus da médica, aí tiraram a Jéssica, eu fui lá, falei com o médico, não, está tudo bem com a criança, rompeu a bexiga da sua esposa. Tá bom. 5 horas de cirurgia, até o urologista chegar, se preparar, entrar na sala, suturar a bexiga dela, e 1 semana de hospital. Eu fiquei com ela 5 dias no hospital. Tudo certo. Entrei em casa. No 5º dia, uma cunhada minha veio dormir com a Alessia e eu fui para casa para dormir em casa. Do 5º para o 6º dia. Pus o pé em casa. Tive uma diarreia de 3 dias. Suprarrenal funcionou. Por que não funcionou antes? Porque ela não se permitiu. Porque eu precisava estar ali. Quando tudo acabou, eu entrei em casa. Pum! Funcionou. Vocês estão entendendo? Então, você tem fisiologia. Quando tem um medo muito grande, o que você faz? Uma crise de pânico. Você elimina a possibilidade orgânica. Falou com o médico, está tudo em ordem. Então, tem uma chance enorme de ser de fundo emocional.
O que você vai fazer quando vier a sensação? Primeira providência, você tem que respirar. Cheirar a flor, soprar a vela. Cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor e sopra a vela. Porque essa respiração libera endorfina, que tira a adrenalina do corpo. É uma crise química que você está tendo. Se você puder andar todo dia, 10 vezes melhor. Porque ao caminhar, você libera um caminhão de endorfina no corpo, aí tira aquela sensação. Então a primeira coisa é respirar. Segundo pensamento, calma que já vai passar. Essa crise de ansiedade dura de alguns minutos a 1, 2 horas e passa. Só que ela pode voltar no mesmo dia. Depois que ela passar, qual tem que ser o seu pensamento? Qual é o pensamento que me ameaça? Qual é o pensamento que eu tenho medo? Eu tenho algum pensamento que eu tenho medo. Que pensamento é esse? A gente tem que ir atrás deste pensamento, porque você resolvendo ele, acaba a crise. Amém? Amém. Curva sua cabeça, se coloca de pé, curva sua cabeça. À noite, irritação. Não deixe de vir. Abraça quem está aí perto de você, se for possível. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo reunido neste local. Ajuda-nos a ter um senso santo da sua presença, para que o teu bom nome seja glorificado. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Dá-nos um pertencimento elevado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.